Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Libra. Leitura do amor para Libra. Vamos lá, tarô. Signo de Libra. Leitura do amor. Signo de Libra. Leitura do amor. A carta do Sol, a carta da Estrela e a carta da Temperança. A carta do Sol, a carta da Estrela e a Temperança. Bem, Libra, aqui me fala, veja bem, eu identifico aqui características, né, desse relacionamento em que você se encontra. Aqui me fala de uma pessoa que está numa relação. O seu momento atual é um momento muito bom. Aqui fala de felicidade. Aqui fala que existe um compartilhamento, né, dessa felicidade, ou seja, a felicidade radiante ao compartilhar a vida com essa pessoa, ou seja, se trata de uma pessoa especial. Aqui me fala também que fala de uma relação, veja bem, fala de um relacionamento muito estável, uma relação que desfruta de uma estabilidade, uma relação onde existe aqui um clima de amizade, de carinho, de diálogo, atenção, ou seja, o amor é isso, né? O amor é um processo de misturar ingredientes certos com equilíbrio. Então, um clima de amizade, de diálogo, enfim. E outra coisa importante que eu identifico aqui, Libra, vejo aqui a capacidade que você tem, que vocês têm, ou seja, que os parceiros, você e a pessoa amada possuem. Vejo vocês aqui com uma grande capacidade de compreensão, questão de compreender o outro. Vejo aqui também ambos com uma capacidade de se perdoar. Uma relação também exige isso, né? A carta da Estrela, que fala de cura, que fala de perdão, enfim. Vocês possuem, vocês dois, você e a pessoa amada, possuem, têm a capacidade, né, de se perdoar, de ambos se perdoarem. Isso é algo importante, sim, numa relação. Isso é algo que se faz necessário numa relação. Porque onde existe perdão, onde existe compreensão, não abre espaço para conflitos, para desentendimentos, enfim. Portanto, aqui me mostra uma relação estável, que desfruta de uma estabilidade, e toda relação que possui essas características automaticamente será uma relação sadia, prazerosa,
para ambos, porque desfruta de uma estabilidade. E aonde existe estabilidade, aonde existe, veja bem, um clima de felicidade, automaticamente vai haver o quê? Vai haver ali entre aquele casal um clima de amizade, de carinho, de diálogo, de atenção, porque, como eu falei, o amor é isso. O amor é um processo de misturar ingredientes certos com equilíbrio. Então, vejo que ambos vocês vivem esse equilíbrio nessa relação. Ou seja, na hora de misturar esses ingredientes que são fundamentais numa vida dois, numa relação, existe ali, veja bem, uma dosagem perfeita, ou seja, por isso que desfruta desse clima de estabilidade, de felicidade. Vejo aqui que existe um compartilhamento, né? Um compartilhamento dentro desse amor. Vocês compartilham momentos de felicidade, momentos de prazer, de contentamento, enfim, uma relação muito boa, um momento muito bom no que se refere, Libra, a sua vida conjugal, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa. Um momento muito bom, esse seu momento. 3 de ouros e o as de ouros e o 2 de copas. 3 de ouros, as de ouros e o 2 de copas. Aqui também me mostra, vejo aqui, através do 3 de ouros, do as de ouros e 2 de copas, vejo aqui outros ingredientes importantes, indispensáveis, quando se trata de uma vida dois, quando se trata de um relacionamento. Aqui fala que o sucesso de uma relação amorosa, veja bem, o sucesso, o progresso de um relacionamento depende de ambos os parceiros. Ou seja, o progresso, o sucesso de uma relação amorosa depende de ambos, os dois investirem na relação. Aqui fala sobre progresso, sobre sucesso. E o sucesso de uma vida amorosa depende exclusivamente de ambos, ou seja, não apenas um se dedicar. Aqui fala da importância da dedicação de ambos em prol, em busca, ou seja, da construção de uma relação, do progresso e do sucesso de uma vida amorosa, ou seja, do progresso desse relacionamento. Aqui também fala sobre algo importante também no que se refere a uma vida amorosa, a um relacionamento, fala de prosperidade, fala de uma relação bem-sucedida. Aqui, ó. Que fala de relacionamentos bem-sucedidos. E para que esse relacionamento seja um relacionamento bem-sucedido, é o que nós já pontuamos aqui. É de fundamental importância que ambos trabalhem juntos em prol, veja bem, da construção dessa relação, para que essa relação, para que esse relacionamento venha a ter sucesso, venha a ter progresso, é de fundamental importância o empenho de ambos os parceiros. Para que, veja bem, para que uma relação seja bem sucedida, é importante, veja bem, buscar o equilíbrio, né? Ou seja, estou falando de uma relação estável, e aí eu volto naquilo que eu já pontuei aqui, quando eu coloquei que um relacionamento, ele é a mistura
de ingredientes certos com equilíbrio. Então, veja bem, quando você mistura todos esses ingredientes, quando você coloca todos esses ingredientes na mesa, você está contribuindo para que essa relação não apenas seja uma relação bem-sucedida, mas, sobretudo, para que essa relação, veja bem, ela possa continuar mantendo esse clima de estabilidade, de harmonia, de felicidade e para que, através desse processo de construção, de misturar esses ingredientes na medida certa, na medida exata, com o empenho dos dois, de ambos os parceiros, não apenas de um, porque são duas pessoas, e não apenas o progresso, o sucesso de uma relação amorosa depende de ambos os parceiros. Então, para que essa relação ela se torne, para que ela seja uma relação bem-sucedida, é importante atentar para, veja bem, para esses ingredientes, para esses elementos que são indispensáveis na construção e, sobretudo, na estabilidade, ou seja, em se tratando de uma relação estável. E nunca se esquecer que o sucesso de uma relação depende de ambos os parceiros. Ambos têm a missão de construir, de manter, enfim, de fazer com que essa relação seja uma relação de progresso, de sucesso. E também aqui, Libra, me fala, através do 2 de copas, aqui fala que existe entre você e o seu parceiro, ou seja, entre vocês dois, aqui fala de um amor profundo, aqui fala de cooperação, de união, de reciprocidade, por fim, uma relação que desfruta de um amor profundo. Existe realmente um amor profundo entre você e o seu parceiro. Existe aqui, veja bem, existe aqui um clima de cooperação, de união, de reciprocidade, porque uma relação a dois é uma via de mão dupla. Reciprocidade é aquilo que você oferece para o outro e o que você recebe em troca, de maneira proporcional àquilo que você ofertou, aquilo que você ofereceu. Então, aqui fala de um amor profundo, fala de cooperação, fala de união, fala de reciprocidade nessa relação. Por isso que aqui está dizendo que se trata de um relacionamento estável. Porque são exatamente esses ingredientes que fazem com que uma relação a dois seja uma relação estável, prazerosa, onde ambos desfrutam de um clima de felicidade, de contentamento, enfim, é o resultado, tudo é o resultado de alguma coisa. Então, o resultado de uma relação estável, onde ambos possuem a capacidade de perdoar se for necessário, onde existe todo um clima de felicidade, tudo isso resulta, veja bem, o amor é uma construção, o amor não vem pronto, o relacionamento não vem pronto, se constrói. Então, todo esse processo resulta num amor profundo, cooperação, união e a reciprocidade entre esse casal. 6 de ouros, a carta da força e o cavaleiro de copas. O 6 de ouros, a carta da força e o cavaleiro de copas. Aqui me fala, Libra, mais uma vez, voltando à questão da reciprocidade. Aqui fala de reciprocidade, de generosidade, ou seja, aqui existe uma troca justa e equilibrada entre ambos os parceiros. Ou seja,
Aqui um atende às necessidades do outro. Aqui existe um clima de troca, de reciprocidade entre você e a pessoa amada. Aqui também me fala do controle emocional como uma ferramenta essencial, indispensável para que os desafios, os possíveis desafios que possam surgir, que possam acontecer, enfim, não estamos livres deles, mas aqui fala do controle emocional como uma ferramenta essencial para encarar os desafios, para que esses desafios sejam equacionados, sejam resolvidos com calma, serenidade e um clima de compaixão entre eles. Olha que coisa importante. Um casal que possui controle emocional como uma ferramenta essencial para que os desafios sejam resolvidos de maneira calma, com serenidade, com entendimento e compaixão. Portanto, uma relação, aqui se trata de um relacionamento que existe um equilíbrio em todas as áreas. Todos os ingredientes, todos os pilares de uma relação estão presentes aqui. E todos de maneira muito equilibrada entre esses parceiros, entre você e a pessoa amada. Aqui também me fala de outra coisa importante, outro ingrediente importante numa relação. Aqui me fala de um relacionamento baseado no romantismo, onde existe muita profundidade, sedução, ou seja, aqui é o seguinte, você que está numa relação, importante atentar para isso, você que está num relacionamento, vivendo um amor, é hora de expressar os sentimentos, é hora de criar momentos especiais e fortalecer ainda mais a conexão entre você e o seu par, entre você e a pessoa amada. É importante expressar os sentimentos, é importante externar, verbalizar os sentimentos, ou seja, sabe, a expressão dos sentimentos. Isso contribui, veja bem, isso ajuda, isso contribui muito para o fortalecimento, ou seja, da conexão que existe entre você e a pessoa amada. Então aqui eu vejo, Libra, um cenário de muita reciprocidade, de generosidade. Existe aqui uma troca justa e equilibrada entre você e o seu par. Vocês possuem equilíbrio emocional para resolver situações, para enfrentar desafios com serenidade, com calma, com compreensão. E aqui está mostrando que é importante que ambos os parceiros, veja bem, muito possivelmente esse seja o desafio ou seja, a ser vencido por vocês, mas aqui já está mostrando que vocês têm equilíbrio para isso. Vocês dois possuem equilíbrio emocional para lidar com esses desafios, para resolver possíveis questões que precisam ser resolvidas. E aqui eu vejo que existe um clima de romantismo, existe profundidade, enfim. E aqui está mostrando a importância de expressar os sentimentos, de verbalizar, de criar momentos especiais, de fortalecer ainda mais essa união, ou seja, essa conexão entre você e o seu par. Isso mesmo, verbalize, expresse os seus sentimentos, sabe? Isso ajuda a criar um clima, isso fortalece ainda mais essa união, isso fortalece ainda mais esse amor. Verbalizar, expressar uma declaração de amor, enfim, algo que vai ali impactar
o coração daquela pessoa. Isso é importante numa relação, verbalizar, expressar, colocar para fora o que você sente, enfim. Isso cria todo um clima, isso cria um clima muito favorável, isso fortalece a união desse casal. Vocês possuem habilidades para isso, vocês têm controle emocional para resolver qualquer situação, para encarar qualquer desafio. Então, é importante, expressar os sentimentos, é importante, surpreender o parceiro, chegar com uma declaração de amor, enfim, algo que vá ali tocar no íntimo da pessoa, no íntimo do seu ser, lá dentro do seu coração. 10 de ouros, a carta do mundo e o 4 de paus. 10 de ouros, a carta do mundo e o 4 de paus. Aqui, mais uma vez, está falando sobre a estabilidade. Aqui me fala da estabilidade e da perfeita harmonia na vida amorosa. Aqui ambos trabalham juntos, em conjunto, na construção de um futuro sólido nesse amor. Aqui fala, aqui simboliza o completo equilíbrio de forças, sentimentos de uma relação amorosa. Aqui representa a integração das diferenças e semelhanças pela aceitação mútua de todos os defeitos e qualidades, ou seja, um amor perfeito, um amor idealizado, uma relação que possui todo um equilíbrio, que vive, em perfeita harmonia, que fala da harmonização de todos os elementos. Aqui se trata de um momento de celebração pela estabilidade nesse amor. Aqui representa um forte vínculo construído, onde existe apoio e compreensão entre ambos os parceiros, entre você e a pessoa amada. Felicidade, estabilidade nesse amor. Aqui representa um momento de celebração, por ambos terem construído esse forte vínculo, onde existe apoio, compreensão, reciprocidade, enfim, felicidade nesse amor, uma troca justa, reciprocidade, romantismo, equilíbrio emocional para lidar com desafios de maneira calma, serena, enfim, vocês dois desfrutando de um relacionamento onde existe uma plena estabilidade, uma perfeita harmonia, enfim, os meus parabéns, Libra, por essa construção, por ambos terem e estarem construindo uma relação como essa, onde existe todo um clima de estabilidade, de harmonia, de paz, de compreensão, de dedicação, de uma troca justa, enfim, os meus parabéns por esse momento da sua vida amorosa, por você estar vivendo esse amor, pela compreensão que existe entre ambos os parceiros, entre você e a pessoa amada, pelo equilíbrio, por essa relação tão sadia, tão estável, onde existe um pleno estado de harmonia entre você e a pessoa amada, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos. Eu reitero aqui o meu pedido para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal, peço que vocês se inscrevam no canal, enfim,
Fica aqui o meu pedido para que aqueles que me ouvem, aqueles que me acompanham no dia a dia no canal, aqueles que ainda não são inscritos, peço que vocês se inscrevam, enfim, deixem os seus comentários, o seu like, enfim, nos ajude, ok? Então, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura.